Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né, e com saúde. E vamos para a nossa aula, que é sobre o romantismo segunda geração, tá? Vamos lá. Só passar aqui. Esse slide vocês têm na aula anterior da primeira geração, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês relembrarem. Então, no Brasil, o movimento romântico, ele é dividido em 3 momentos, tá? O primeiro nós já estudamos, que foi a primeira geração. Agora nós vamos entrar na segunda geração, que é a fase ultrarromântica, ou também chamada mal do século, tá? E na nossa próxima aula, terceira geração, ok? Vamos lá. Então, há algumas características ou aspectos da segunda geração romântica. Ela é conhecida como ultrarromantismo, né? Ou geração do mal do século, tá? E aí nós temos algumas especificidades, né? Por que ela é conhecida assim? Porque nós temos excesso do subjetivismo, tá bom? E do emocionalismo românticos, tá? Essas questões sobre subjetivismo, egocentrismo, individualismo, a gente já explicou antes, tá? Depois dei uma lida no material. Irracionalismo, tá? Quando a pessoa não age com a razão, tá bom? Escapismo, fantasia, também tem evasão, tá? Todos na mesma linha, né? Por exemplo, você está ali pensativo, como se tivesse assim a expressão no mundo da lua, tá? Como você não tivesse presente aqui na realidade, tá? Pessimismo, dentre outras coisas, tá bom? A segunda geração romântica, nós estamos estudando, não esqueçam, no Brasil, tá? Mas o movimento do romantismo, ele inicia na Europa, nós já falamos sobre isso. Agora, com essa segunda geração, nós vamos falar brevemente aqui de um poeta muito conhecido nesse período, que é o Lord Byron, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, vocês já leram por aí, tá? Tem o Goethe também, bom? Tem o Chateaubriand, aqui, ó, e o Alfred de Musset, tá? Os autores dessa geração, ó, também são conhecidos como byronianos, tá bom? Por receber a influência de Lord Byron, tá? Quais são as principais características dessa geração? Tá bom? Aqui, ó, o individualismo, egocentrismo, negativismo, dúvida, desilusão, tédio, tá? E sentimentos relacionados à fuga da realidade, que caracterizam o chamado ultrarromantismo, tá bom? São temas recorrentes nas obras da segunda geração, aqui embaixo, né? A idealização da infância, a representação das mulheres virgens sonhadas e a exaltação da morte, tá? Não esqueçam que isso são alguns temas recorrentes. No Brasil, os principais poetas são Álvares de Azevedo, tá? Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. No livro didático de vocês, vocês vão encontrar os poetas Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, tá bom? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui um pouquinho falando do poeta Lord Byron, tá? Ele influenciou muito a geração de escritores da segunda geração, ou a ultrarromântica, tá bom? Eu queria que depois, assim, conforme fosse o tempo de vocês dessem uma pesquisada sobre ele, tá? Eu coloquei aqui uma pequena biografia, mas o interessante é que vocês pesquisem também para saber um pouquinho mais da vida dele, ler as obras, ler os poemas, tá? E aqui nós vamos falar do nosso poeta brasileiro, que é o Álvares de Azevedo, tá bom? Que é uma imagem dele, né? Aqui um pouquinho também
da parte biográfica dele, tá? A gente não vai ler para o vídeo não ficar muito extenso. Aqui, a principal obra dele, que é A Lira dos 20 Anos, tá? Que foi publicada póstumamente, né? Depois que ele faleceu, tá? Aqui, um pouquinho das características, né? Pode-se dizer que sua obra possui características góticas, tá? Pois retratam paisagens sombrias, donzelas em perigo, personagens misteriosas, tá? Envoltas em vultos e véus, entre outros, tá? Só um pouquinho mesmo. Aqui um dos poemas mais famosos, né, que vocês vão encontrar do Álvares de Azevedo. Eu vou ler só uma estrofe dele, tá bom? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe, de saudades, morreria se eu morresse amanhã, tá? Depois leiam com calma a estrofe, né, e tentem perceber todas essas temáticas e características que a gente falou anteriormente, tá? É um poema muito bonito, ele vai falar muito sobre essa questão da morte, tá? Na maioria dos poemas, sobre a presença da mãe, né, que foi constante na vida dele, da irmã, das figuras femininas, no caso, né? Aqui, Lembrança de Morrer, esse poema, se eu não me engano, está no livro, tá? Não sei se as mesmas estrofes, mas leiam o material e leiam também a segunda geração no livro de vocês que eu já separei, tá? Vou ler também só a primeira estrofe. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Gente, esse poema é belíssimo, né? Apesar de falar da morte, mas ele fala da morte, assim, de uma maneira muito poética, tá? Como a gente pode dizer. Depois, leiam com calma, né? Aqui o restante, que é um poema um pouco longo, tá? E um outro poema também dele, assim, bem conhecido, Meu Anjo, tá? Meu anjo tem o encanto, a maravilha da espontânea canção dos passarinhos. Tem os seios tão alvos, tão macios, como o pelo sedoso dos arminhos. Tá? A presença aqui, rapidinho, né? Ele coloca a figura feminina como a representação de um anjo, né? De uma donzela. Tá? Então, isso também vai ser bem marcante na poesia do Álvares de Azevedo, tá? E atividades do livro, né, gente? Essa aula da segunda geração romântica, eu tentei fazer ela bem mais curta, né? Porque vocês também têm no livro, tá? E não é uma segunda, digamos assim, não é uma temática muito complicada, ela não é muito extensa, tá bom? Como foi a primeira geração e como vai ser a terceira. Então, essa segunda a gente pode dizer que ela é bem simplesinha e bem fácil, digamos, de ser estudada, tá? A segunda geração no livro está nas páginas de 88 a 91. É importante que vocês leiam integralmente, tá? E vocês vão responder a questão 8 da página 91, tá? Segue normal, do jeito que nós estávamos fazendo. E aí, eu sempre gosto de trabalhar com vocês as questões subjetivas, né? Que cada vez eu quero que vocês vão escrevendo, né? Para analisar, para dar, vamos dizer, essa treinada aí para as redações do ano que vem no Enem, tá bom? E você, o que achou do ultrarromantismo? Você acha que as características estudadas ainda podem ser vistas nas sociedades atuais através de seus comportamentos? Tá? Uma pergunta. Escreva um pequeno texto comentando e cite exemplos, tá? Pratique sua escrita. Nessa atividade, eu não vou colocar um mínimo de, digamos, de linhas, né? E nem o máximo. Eu quero, assim, ver como é que vocês estão escrevendo. Não esqueçam
que é uma atividade de uso intelectual de vocês, tá? Qualquer texto, qualquer trechinho que eu pegue da internet, eu vou desconsiderar a atividade, tá bom? Aí vocês não vão, digamos, adquirir nenhum ponto. Então, tenta ler o material do livro, tenta ler o material do slide, tá bom? E tenta escrever e praticar a sua escrita. E a sua leitura também, tá? Nossa próxima aula, gente, é sobre o romantismo terceira geração, como eu já falei anteriormente. Eu acredito que a nossa próxima aula seja presencial, tá bom? Então, para a próxima aula, vocês vão ler as páginas de 92 a 95, que é a temática da terceira geração, tá? Então, eu acredito que até a próxima aula, que se eu não me engano vai ser dia 30, se eu não me engano o retorno na escola vai ser dia 30 de agosto, nós vamos trabalhar no sistema presencial. Então, só posso desejar um bom retorno para nós todos, né? Continuem estudando e qualquer dúvida no chat à tarde. Tá bom, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.